Muito bom dia a todos. Saúdo o presidente da mesa, João Pedro Calpas, o presidente do Tribunal Constitucional Português. Saúdo a professora Catarina Santos Botelho. E saúdo o ministro Luiz Roberto Barroso. Tenho a satisfação de acompanhá-lo há muito tempo. Antes de ser magistrado, ainda como doutrinador e advogado, já contribuiu decisivamente para a ascensão político-científica do direito constitucional no Brasil. Ele, junto com outros grandes autores de nosso país, trouxe essa ideia da norma constitucional como uma norma a ter eficácia desde logo e não apenas uma norma programática a inspirar a edição de leis. E, portanto, agora, como magistrado, vem continuando desempenhando sua missão com brilhantismo. E faço homenagem ao ministro Barroso pelo que, na presidência do TSE, ele conseguiu, principalmente na manutenção das eleições municipais em plena Covid e também na manutenção da votação eletrônica em nosso país, que, afinal de contas, é uma conquista de nosso Brasil, algo que traz verdade no ato de votar e no ato de apurar, e não poderíamos perder essa conquista nacional e a atuação dos presidentes do TSE ao longo dos anos. O ministro Barroso assim o fez, foi fundamental. Gostaria de saudar de forma muito efusiva o ministro Ricardo Lewandowski também, e queria dizer que a OAB é testemunha, ministro, das inúmeras ações durante a Covid, que Vossa Excelência foi relator, com presteza, as vossas decisões, no que também toda a Corte acompanhou, foram fundamentais para que agilizássemos a chegada de vacinas no Brasil e para que tivéssemos o quanto antes resposta a essa pandemia e, sem dúvida alguma, a atuação de Vossa Excelência, nesse e em diversos outros casos, deve ser motivo de aplausos, como já foi muito bem situado pelo plenário. Gostaria de fazer a saudação aos coordenadores científicos do evento, ao professor Carlos Blanco de Moraes, um entusiasta. São 10 edições de um evento memorável, tenho uma participação em quase todos eles. Eu tenho essa satisfação de ver o esforço do professor em contribuir nessa integração cultural, jurídica do Brasil e Portugal, com alto nível, como estamos verificando já na manhã de hoje. O ministro Luiz Felipe Salomão, que é um magistrado à altura dos desafios dessa quadra histórica, preocupado com as instituições, tem um excelente relacionamento, não apenas com a magistratura brasileira, mas com a advocacia, sempre preocupado com o fazer correto e, portanto, faço as minhas homenagens. E, em especial, ao ministro Gilmar Mendes, que completa 20 anos de exercício da jurisdição. O ministro Gilmar Mendes tem aquela coragem de suas convicções, merece toda a homenagem da advocacia brasileira, no que ele possui de defensor das prerrogativas dos advogados, naquela ideia de que sem advogado não há justiça, de que sem advogado não há liberdade, de que o advogado é fundamental para o Estado de Direito. O advogado não pode ser visto como um ser a atrapalhar o andamento do processo ou a atrasar o andamento da jurisdição. O advogado é aquele instrumento da sociedade para conter abusos de autoridades, para assegurar que as liberdades sejam respeitadas. O ministro Gilmar Mendes, nesses 20 anos, tem sido irretocável em diversos aspectos, mas em especial neste que estou a destacar. E saúdo todos os demais presentes no plenário, permitam-me assim fazê-lo, na pessoa do grande líder da advocacia brasileira, José Alberto Simonetti, que aqui se encontra presente, vem desempenhando o mandato de presidente da OAB Nacional, com muito equilíbrio, muita prudência e muito destemor. E esse, ministro Luiz Roberto Barroso, essa é a grande tarefa das instituições da sociedade brasileira neste ano. A defesa da democracia. Temos um momento histórico, o encontro de nosso país com a sua história. Garantir a realização de eleições livres este ano e garantir que a deliberação popular, a vida nas urnas, seja respeitada, de que os eleitos sejam empossados democraticamente como
Assim tem sido feito em nosso país desde a redemocratização. A Ordem dos Advogados do Brasil nunca deu as costas ao país e, nesse momento histórico, à frente o presidente Beto Simonetti não se furtará. Recentemente, a OAB fez um convênio com o Tribunal Superior Eleitoral, agora em junho, para que a OAB, junto com o TSE, possamos desenvolver o movimento de combate à desinformação, às fake news, e também de dar maior transparência ao processo de desenvolvimento dos sistemas de votação eletrônica e de apuração eletrônica, para que não haja qualquer tipo de senão acerca de nosso processo eleitoral. Naquela ideia de que o processo, sabemos, é isento, de que o voto conferido nas urnas é o voto apurado, mas a OAB está à disposição do TSE, e assim o fez neste convênio firmado com o Tribunal, para, participando do processo, dar mais tranquilidade à população como entidade da sociedade civil, e o presidente Simonetti está à frente deste processo. É, sem dúvida alguma, a nossa grande tarefa, ministro Barroso, que bem já sinalizou. Falar após o ministro Barroso tem uma grande tranquilidade de falar após alguém que esgota completamente o tema. E tem a dificuldade de você realmente tentar apenas complementar um pouco do que, de toda a grandiosidade do que ele falou. E ele disse muito bem que a democracia constitucional é o regime vitorioso deste momento histórico. Mas não chegamos aqui, e não chegamos até esse momento, de forma com caminho curto, e não foi um caminho pouco tortuoso. A humanidade verificou, na primeira metade do século passado, os horrores de regimes autoritários, nazifascismo, os horrores de pregação de teorias supremacistas, racistas, vivenciamos guerras e tivemos também, imaginem, movimentos contra vacinas na metade primeira do século passado. Não podemos repetir erros daquela primeira metade nesta primeira metade do atual século. Temos que, não verificando o que aconteceu naquele momento histórico, ao invés da guerra, aplicar o diálogo e aplicar a diplomacia. Ao invés dos regimes de intolerância, defender o igual respeito e consideração em relação a todos os seres humanos. Ao invés de regimes autoritários, a democracia constitucional. E defender a democracia constitucional significa defender a civilização contra a barbárie. Significa defender a paz contra o ódio. Significa defender uma sociedade justa, fraterna, solidária, em que a dignidade da pessoa humana seja central. Mas, ministro Barroso, permita-me apenas tratar de um tema que considero fundamental para a democracia. É que não há democracia sem representantes do povo. Não há democracia sem povo. E os representantes do povo são os políticos. Portanto, não há democracia sem política. E um pouco a criminalização da atividade política que vivenciamos no Brasil recentemente e em boa parte do mundo, também é responsável, me parece, pela ascensão de um certo discurso populista de que não tem compromisso com a razão. E penso que as cortes constitucionais devem, sim, serem protagonistas, devem, sim, aplicar o direito constitucional, a efetividade da dignidade da pessoa humana, mas a atividade política nos parlamentos também deve ser respeitada. A capacidade institucional de todos os poderes deve ser verificada. Porque, senão, se tivermos essa atitude apenas negativista em relação à política, uma atitude que tem o juiz como herói e o político como o anti-herói, que tem como a jurisdição como a única forma de
fazer o bem e a política um locus do mal. Eu sei que esse não é o pensamento da Corte Constitucional Brasileira, muito menos o pensamento do ministro Luiz Roberto Barroso, mas isso se verifica em muitos momentos da história de nosso país e do mundo. Um certo preconceito com a atividade política. Então, penso que é chegada a hora de termos esse encontro com a democracia, esse encontro com a política e esse encontro com a valorização da atividade pública em nosso país. Qual o fenômeno que hoje se verifica? As pessoas mais capacitadas, as pessoas que têm mais qualificação, não mais se dirigem à política. A política não é aquela, hoje, que tínhamos como espaço em que os mais qualificados se dirigiam, porque há um preconceito com a política. Quer dizer, e a renovação na política acaba não sendo feita de forma adequada por um preconceito e pela criminalização. O que acontece hoje, na realidade do mundo democrático, é que quase ninguém quer ser prefeito, quer ser administrador público, porque o resultado será 100 ações de probidade e uma punição, certamente no início do processo, com a prisão, para depois ser investigado e processado. Então, as pessoas, hoje em dia, estão com dificuldade de terem a política, o exercício da política, como algo ou como uma meta. Então, se eu trago uma contribuição de uma observação que faço da cena brasileira, e um pouco do que acontece em alguns países do mundo, é que é chegada a hora de fazermos também essa autocrítica, de não discriminarmos e não termos essa atitude preconceituosa em relação ao mundo político. E nisso se põe também o fato de que as deliberações do Parlamento, elas, obviamente, quando inconstitucionais, assim devem ser declaradas. As deliberações do Parlamento, quando elas, obviamente, exacerbarem do seu poder regulamentar, a Suprema Corte deve, sobre ela, exercer a sua jurisdição, o seu controle de constitucionalidade. Contudo, não podemos tirar do Parlamento um locus muito importante e adequado de deliberação. E foi assim mesmo, estou caminhando para o final, porque como combinei com o presidente da mesa, diante do brilhantismo do ministro Barroso, cedi completamente o meu tempo para que não pudéssemos, ninguém pudesse ser tolhido da sua fala. Então, se essa é uma pequena contribuição que gostaria de trazer, por outro lado, gostaria de finalizar dizendo que a OAB, desde Raimundo Faoro, quando participou da reabertura política de nosso país, em um importante diálogo institucional para a reabertura que se verificou em nosso país, uma reabertura importante que retomou a democracia, quando a OAB foi fundamental para a convocação da Constituinte, tão fundamental que foi vítima de uma bomba dirigida a seu presidente da ordem de então, Eduardo Seabra Fagundes, uma bomba que vitimou a sua secretária Lida Monteiro, mas era uma bomba destinada e dirigida contra a retomada da democracia em nosso país. A Ordem dos Advogados do Brasil, também este ano, não se furtará. Estará ao lado da sociedade brasileira, ao lado das instituições democráticas, do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, do Congresso Nacional, de todos os poderes da República, para defender esse primado basilar, se não é suficiente, mas basilar de um regime democrático, que é a realização de eleições periódicas e que essas eleições sejam respeitadas. Claro que temos um encontro marcado com outro ponto fundamental para uma democracia ser plena, que é a redução das desigualdades sociais e regionais do nosso país. Esta desigualdade não pode continuar. Tenho certeza que, assim como nós nos envergonhamos hoje
do que aconteceu na escravidão, em que seres humanos escravizavam seres humanos. Tenho absoluta certeza que, se hoje nós não estamos nos envergonhando suficientemente, em bem pouco tempo iremos nos envergonhar de um passado em que um país e o mundo que produz tantos alimentos ainda deixa os seus seres humanos famintos. A fome, o desemprego, as mazelas não são constitucionais, não participam de um regime democrático. Esse é um outro encontro marcado que temos que ter com a nossa história. Mas este ano é o ano da afirmação da democracia, da realização de eleições livres e diretas e do respeito à deliberação popular. É preciso entender que o elo que nos une é a democracia constitucional e é preciso amar este elo. Muito obrigado.